Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o segundo livro de Reis. Nós vamos dar continuidade ao estudo no segundo livro de Reis e no segundo livro de Crônicas. No segundo livro de Reis é a partir do capítulo 13, enquanto que no livro de Crônicas é a partir do capítulo 25. A base do nosso estudo está sendo sempre o livro de Reis. E nós vamos até o livro de Crônicas buscar alguma passagem paralela, porque, lembremos, no livro de Reis se fala dos reis de Judá e dos reis de Israel, enquanto que em Crônicas só fala dos reis de Judá e traz muito mais detalhes dos reis de Judá. Então é por isso que nós estamos indo em paralelo esses livros, Reis e Crônicas. Capítulo 13 de segundo Reis agora e 25 de segunda Crônicas. Antes de nós entrarmos ainda no assunto, a dificuldade que nós temos de estudar os reis e memorizar tudo é bem difícil, porque são passagens sempre entrelaçadas, de um rei, um profeta, outro profeta, e às vezes não está em ordem cronológica, nós já estamos lá na frente, aí falta um assunto que foi mais lá atrás. Então, para quem não está atento, fica parecendo que está confuso e se misturam as coisas. Há esta dificuldade. Com mais a dificuldade que temos nomes difíceis de reis, nomes muito próximos um do outro. E às vezes a própria Bíblia traz nomes trocados, como vamos ver, Azarias é chamado Uzias, em certo lugar fala de Jeoás, daqui a pouco fala de Joás, mas Joás também é um nome de um rei de Judá. Então quem não está atento a esta sequência, a esta variação, pode se confundir. Mas o importante desse estudo e desses livros é vermos a história. Se nós não compreendemos bem os nomes, não guardarmos bem, vamos ver o assunto, o que aconteceu, e disso tirarmos lições para a nossa vida. Então vamos assim entrar. Por exemplo, ainda em recordação, lembremos que temos as duas nações, o povo de Deus, o povo dividido em dois grupos, dois povos, duas nações, e os reis vão se alternando. E essa situação vai até Jeú, rei de Israel, que conforme Deus tinha falado a Elias, traria juízo contra a casa de Acabe. E assim Jeú é levantado e destrói a descendência de Acabe todinha. E isso, de certa forma, repercute também em Judá, onde toda a descendência de Acabe também é exterminada. E começa um novo período de reinados. O reinado de Jeú em Israel, já com Baal desarraigado do povo de Deus, já não tinha mais essa idolatria, mas do outro lado temos a sequência com Joás. Então Joás e Jeú vão agora cada um deles encabeçar uma linha, vamos dizer assim, uma sequência de reis que se substituem. Quando nós terminamos anteriormente o estudo, terminamos com a história de Jeú e com Joás. Observe que Jeú, levantado por Deus, fez tudo que Deus queria, só que não se guardou. Continuou na idolatria dos bezerros de Dan.
e Betel. Coisa tão boba. Foi contra tanta coisa forte e dominante em Israel e ficou com bezerro. Triste. É o menos ruim dos reis de Israel. Nenhum deles está prestando até agora. Na verdade, isso vai continuar. Nenhum deles vai se salvar, no sentido de dizer que tem um bom testemunho diante de Deus. Enquanto em Judá há reis bons e há reis maus. E como falamos, Jeú de um lado e Joás de outro. Joás começou muito bem, mas quando, vamos dizer assim, o pai adotivo dele, o sacerdote Joiada, morreu, aí não tinha um conselheiro pronto, perto, e se deixou levar por outros conselhos e foi seduzido à idolatria e foi o desastre. Então vamos continuar a partir daqui, descendência de Jeú, continuando, e de Joás. De Jeú, lembrem-se que Deus falou que ele fez alguma coisa boa, teria reis em Israel até a 4ª geração. Repetindo, Jeú, Joacás, Jeoás, Jeroboão e Zacarias. Jeú teria 4 filhos no reino ainda de Israel. Mas vamos continuar nosso estudo. Voltando à nossa sequência de estudo, em 2 Reis, capítulo 13, nós temos a história que se prossegue na palavra de Deus falando de Jeoacás, filho de Jeú, reinando em Israel, com capital em Samaria. Infelizmente, diz o verso 2 desse capítulo 13 de 2 Reis, que Jeoacás fez o que é mal aos olhos do Senhor Deus. Justamente aquela idolatria implantada por Jeroboão na divisão do povo permaneceu por todos esses reis e séculos, e os novos reis continuam na mesma idolatria dos bezerros de ouro em Dan ao norte e em Betel ao sul. E o que acontece, segundo a palavra de Deus, segundo o Senhor já tinha dito através de Elias, haveria juízo. Deus usaria Eliseu, Azael e Jeú para trazerem juízos na terra. E assim é que o verso 3 podemos ler quando se diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Aí vem o aperto. A Síria, que já estava profetizado por Azael, seu rei, vem trazendo destruição nas 10 tribos de uma forma tremenda, ao ponto de Jeoacás, felizmente, no verso 4, considera que ele suplicou a Deus misericórdia, e Deus então, vendo que a opressão, o aperto da Síria era muito grande, Deus deu escape, Deus aliviou aquele juízo, aquele castigo que estava sobre as 10 tribos. Lembrem-se que quando Eliseu falou com Azael em Damasco, Eliseu chorou, porque já estava vendo a destruição que Azael traria sobre o povo, as 10 tribos. E isso de fato aconteceu de uma forma tremenda. Mas continuemos mais um pouco, que o verso 5 inicia dizendo: e o Senhor deu um Salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Mas infelizmente, ainda que Deus deu alívio, voltaram de novo à idolatria dos bezerros em Betel e em Dan. Novamente, coisa tremenda. Deus traz o castigo, Deus poupa a eles, mas tornam a fazer aquilo que é
impróprio, segundo a vontade de Deus. Se olharmos, por exemplo, o verso 7 do capítulo 13, nós temos a ideia da destruição que a Síria fez. O verso 7 diz assim: não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Quantos guerreiros? 10.000. Quantos cavaleiros? 50. Quantos carros de guerra? 10. Se formos voltar as páginas e os capítulos na Bíblia, nós vamos ver Israel contando os exércitos, 300.000, 500.000. E agora está quanto? 10.000. Então, de fato, a Síria destroçou com Israel a este ponto, de sobrar guerreiros, somente 10.000. Aí está o castigo, como que o pecado assola grandemente. É a palavra de Deus sempre dizendo que a correção parece dura, não é correção que é dura, é o mal trazido pelo pecado que é muito grande. O salário do pecado, de fato, é a morte. E aí está, um povo tão numeroso, e agora tão acabado, tão diminuído, como vemos no tempo de Jeoacás. Seguindo agora para o neto de Jeú, que se chama Jeoás, a palavra vai falar a partir do verso 10, que Jeoás agora vai reinar. Tem o seu período de reino. E diz a palavra do Senhor que, outra vez, verso 11, aliás, verso 11, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Qual é a falta de Jeoás? Outra vez, ficou na mesma idolatria dos bezerros em Dan, em Betel. Pronto. Aí, outro rei que não teve uma aprovação diante de Deus. Na sequência, vamos ir ao verso 14 e atentar que, ainda no tempo de Jeoás, rei de Israel, neto de Jeú, os anos estão passando, décadas estão passando, e o interessante é que Eliseu ainda está vivo. E assim que no verso 14 se fala que Eliseu estava doente da enfermidade na qual depois veio a morrer. Mas Jeoás vai visitá-lo. Jeoás, neto de Jeú. E sucede um fato, de que Eliseu dá ordem ao rei Jeoás para lançar flechas. Assim diz o verso 15. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha. Verso seguinte, 16. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Aí está Eliseu nos últimos dias de sua vida, ainda naturalmente intercedendo a Deus e profetizando livramento. Se Israel estava tão acabado assim, entretanto Deus ia dar vitória em guerra contra a Síria. Flecha. Ninguém entende por que isso. A ordem do profeta foi essa e Jeoás obedeceu, atirou a flecha, era o livramento. Coisa simples, significados nós não achamos, mas uma coisa é certa, Deus estava dando uma promessa de livramento. Mas o profeta Eliseu dá uma segunda ordem ao rei, falando ao rei
tome as suas flechas e cave o chão. E o rei Jeoás cavou 1, 2, 3 vezes, forçando o chão com as flechas. E parou. Eliseu se irou e disse: se ao menos tivesses ferido a terra 5 ou 6 vezes, os sírios seriam derrotados totalmente. Mas como feriste só 3 vezes, terás vitória sobre os sírios tão somente 3 vezes. E assim está, promessas do profeta Eliseu, no seu leito já de morte, mas ainda trazendo a palavra de Deus. Observe, irmãos, desde Elias que está esta ordem, dessa convivência conjunta do profeta Eliseu, Jeú e também Azael. Ali aquele tempo todo. Na verdade, Jeú já passou, Azael está passando, mas Eliseu permanece. Desde antes do tempo de Elias, passando por muitos reinados, e é agora então somente que vem a falecer Eliseu. E diz assim, lendo os versos 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Interessante isso aqui. Eliseu sepultado, já não restava de Eliseu coisa alguma senão os ossos, e alguém na pressa, no perigo do ataque de inimigos, durante um sepultamento, lançaram na primeira cova que acharam o defunto, e era a cova de Eliseu. De imediato, então, ao tocar os ossos, aquele defunto reviveu. Pôs sobre os seus pés, naturalmente, foi embora. O que isso quer dizer? Será que podemos dizer que os ossos de Eliseu tinham virtude? Muitos tomam isso como válido nesta expressão simples, mas é necessário um cuidado, porque há uma tendência nossa de estarmos tomando objetos como sendo os objetos portadores de alguma virtude, algum poder. E daí vem a ideia de relíquias, amuletos e tantas coisas mais. Não é bem isso, precisamos entender. Não é o osso de Eliseu que tem virtude, mas conforme podemos entender que o Espírito de Deus, na verdade, paira sobre tudo aquilo que está relacionado com a sua obra ou com aqueles que trabalharam na sua obra de alguma forma. A virtude não está no osso, a virtude está em Deus, no Espírito de Deus presente ali ainda, como podemos ver numa figura no passado, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como pairava sobre os ossos de Eliseu. Tiremos de ideia o assunto de relíquia e amuleto. Isso aí torna-se idolatria. A virtude não está no objeto, a virtude não está num tecido, a virtude não está no madeiro, a virtude não está em coisa alguma. Como Jesus mesmo disse a respeito do seu corpo e do seu sangue, quem comer e quem beber teria a vida por ele. Os homens pensaram no corpo de Jesus, entenderam ser sangue de Jesus. E Jesus disse depois, carne e sangue para nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Ou seja, se por acaso tivéssemos, ainda hoje, uma roupa, um tecido, um objeto usado por Jesus, isso não teria virtude. Ou mesmo o corpo físico de Jesus não teria virtude. Ele disse corpo e sangue
não tem poder nenhum, para nada serve. Mas a operação do Espírito de Deus, Deus operando, aí tudo pode valer. Até a madeira para fazer o ferro flutuar, até o sal para fazer a água ruim ficar água saudável. Qualquer coisa na mão de Deus serve, mas não é o objeto. Simplesmente Deus atuando como quiser. Mas vamos entender assim, que Deus poderia estar lançando para fora da sepultura de Eliseu, para não haver mistura de ossos, para que junto com os ossos do servo de Deus tivesse um outro osso de outra pessoa qualquer, colocou para fora. Mas em vez de colocar o cadáver para fora, o Senhor preferiu dar vida e mandar embora a pessoa e não deixar lá, porque em Deus há poder. Por que não deu vida a Eliseu? Os ossos de Eliseu não reviveram? Porque a tarefa, o tempo de Eliseu terminou, já cumpriu a sua carreira. Mas mostra-se o poder de Deus para fazer o que Ele bem quiser fazer. Na continuidade, diz a palavra do Senhor que Jeoás, verso 25, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que é o filho de Azael, da Síria, que este tinha tomado as mãos de Jeoacás. E assim cumpre-se a palavra, porque o verso 25 termina dizendo que 3 vezes Jeoás feriu os sírios e recuperou as cidades de Israel. Mas no verso 23, anterior do capítulo 13, diz para nós que tudo isso aconteceu porque Deus teve dó, misericórdia de Israel, porque estava tremendamente destruído. Foi este o livramento. Todo esse assunto nós estamos trazendo, está no capítulo 13 de 2 Reis. Indo agora para o capítulo 14, sequência de reis. Quem reina agora? Diz a palavra do Senhor, que vem, verso 1, no 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. E o verso 3 vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, entretanto, se observarmos a narrativa de Reis, capítulo 14, do verso 1 até o verso 6 aproximadamente, vai falar deste rei chamado Amazias. Muito curto o assunto trazido, o registro. É onde nós precisamos ir agora para a 2ª Crônicas, no capítulo 25, e ver que lá em Crônicas fala-se deste rei de Judá. Observe que está alternado, agora falamos de Judá. O rei de Judá, Amazias, tem a descrição do seu reinado, do seu viver, no capítulo 25. Verso 2 do capítulo 25 confirma o que disse em Reis. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Começou bem, terminou mal. Esta é a realidade. Inicia a palavra dizendo, no verso 3 e verso 4, capítulo 25 de 2 Crônicas, que Amazias, depois que tomou posse do reinado e se firmou no trono, trouxe a sentença contra os matadores de seu pai. Mas tem um destaquezinho aqui. Mas poupou os filhos dos homicidas, porque tinha em mente o conhecimento de que o filho não pagará pelo pecado do pai. Então ele não quis ferir a família dos homicidas, mas trouxe o juízo, a sentença, a condenação só para os homicidas e deixou a família em paz. Ficou registrado isso. Foi um ato de atenção e de justiça deste homem chamado Amazias. Continua a palavra dizendo, mais à frente,
Com o passar dos anos, firmado no trono, ajuntou o exército de Judá e quis ir em combate aos edomitas, e trouxe em aluguel ou contratou mercenários. Quais mercenários? Tropa de Israel, das 10 tribos ao norte. Mas foi quando ele ia fazer esta guerra, verso 7 do capítulo 25 de 2 Crônicas, conta-se ali que, porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor Deus não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Ou seja, o que o profeta está dizendo? Que o rei que estava andando, agradando a Deus, fazendo o que era reto, vai para uma batalha daquele tempo, em vez de consultar Deus ou buscar socorro, bênção de Deus, foi ajuntar força com o exército de Israel, que, lembremos, desviado de Deus na idolatria dos bezerros de Dan e Betel. E o profeta de Deus veio trazendo que Deus não estava gostando disso. Em Deus há poder, força bastante para fazer vencer ou fazer cair. Não precisa alugar uma tropa que não está obedecendo a Deus, está desviada de Deus. E o rei, em vez de se preocupar em obedecer a Deus e ao profeta, entra em discussão preocupado com o dinheiro. Mas vou perder a prata, o dinheiro que eu paguei aos mercenários para fazer esta batalha? Mas o verso 9, o profeta termina o verso com a palavra: e disse o homem de Deus: mais tem o Senhor Deus que te dar do que isso. Aí mostrou que uma fraqueza do coração de Amazias. Estava preocupado com o dinheiro. O profeta mostrando que Deus poderia ser o seu socorro suficiente, e ele está preocupado que gastou dinheiro em vão com os mercenários. Então ele não estava com o coração voltado, observem bem, para Deus. É o que disse no princípio lá: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Aí já começa a transparecer, a se revelar o coração dele, não inclinado para Deus. E até quando há uma palavra, uma situação que envolve a pessoa de Deus, ele está ainda de olho ao lado a respeito dos talentos de prata que foram pagos. Mas o profeta foi franco, dizendo: mais tem Deus para te dar do que isso. A bênção de Deus é maior do que qualquer dinheiro. Não há quem possa medir um benefício dado pelas mãos de Deus. Muito bem. E lá vai então o verso 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, ou seja, ele foi sem aquele exército de Israel, das 10 tribos, venceu os edomitas. Observe, não precisava mesmo de ajuda, porque ele só foi suficiente para vencer os edomitas. Mas infelizmente, diz a palavra no verso 14, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Lembremos que Edom é a mesma coisa que Seir, é a mesma coisa que Esaú. Tomou os seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Que absurdo! Que absurdo! Parte para uma guerra, edomeus sempre são figura de um povo, uma nação que parece ser irmãos, porque são irmãos na carne, mas inimigos de Deus. Então aquela guerra, na verdade, poderia ser um juízo de Deus, que Amazias estava cumprindo, talvez mesmo sem o saber. Mas quando vence esses inimigos de Deus, toma os seus ídolos,
e se prostra diante deles. E já vem então a repreensão do Senhor, verso 15 do capítulo 25, segundo a Crônicas, quando diz: então a ira do Senhor Deus se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: porque buscastes deuses do povo que a seu povo não livraram das suas mãos? A pegar os deuses de um povo derrotado, sendo que há pouco tinha recebido a mensagem do profeta dizendo: Deus tem poder para te dar vitória ou não, não precisa de ajuda externa. E ele vence e infelizmente toma os ídolos do inimigo vencido e prostra diante dele. Acontece que o profeta, repreendendo-o, olha o verso 16, sucedeu que falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. O rei, em vez de receber a correção que o profeta da parte de Deus trazia, abandonou e falou essas palavras: quem te colocou como conselheiro? Você quer morrer? Ou seja, ameaçando de morte. Aí o profeta parou de falar mesmo, mas já também declarou: já vejo que Deus te abandonou. E aí está. Observe como o livro de Crônicas traz bem mais detalhes do que lá em Reis, quando se trata dos reis de Judá. Muito bem, a consequência de tudo isso é que Deus, se afastando de Amazias, ele se exalta. Verso 18, nós encontramos, verso 17 e 18, ele provoca o rei de Israel, saindo vencedor da batalha contra Edom, ele se sente forte e vai provocar do outro lado a Jeoás, rei de Israel. E Jeoás ainda tem o cuidado de alertá-lo, dizendo, em palavras de uma figura, de que ele não era tão grande assim para querer sonhar com coisas grandes, mas que ficasse quieto em casa e não fosse procurar o mal, já que ele estava provocando o outro para uma guerra. Jeoás entendeu, porque ganhou a guerra contra o Edom, agora está achando forte e quer guerrear com a gente. A palavra de Deus nos mostra que foi uma parábola que Jeoás fala. É difícil nós entendermos a parábola em si, porque nós não entendemos muito bem as figuras do passado. Mas o sentido é que uma árvore não significativa entre outras árvores quer agora se gloriar e quer casar com a filha de uma árvore nobre, em exaltação, em presunção. Isso está no verso 18 do capítulo 25. Porém, observem que é Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, aqui está a parábola: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Cardo, árvore insignificante, planta de espinhos, querendo casar com a filha do cedro, madeira de lei. Presunção. Foi essa a figura. Mas os animais do campo certamente pisariam o cardo, porque é uma planta insignificante diante do cedro. E aconteceu de fato que vão para a guerra e
Jeoás. Observe, para quem é detalhista, que em algumas versões, em vez de falar Jeoás, rei de Israel, chamam de Joás. Enquanto que Joás não é um nome ali, seria o nome do rei de Judá anterior. Onde traz alguma confusão quando nós vemos esses nomes diferentes de reis citados aqui e acolá. Mas o que acontece, diz a palavra de Deus, que Amazias é vencido por Jeoás e vai à batalha até Jerusalém, e o muro de Jerusalém é destruído em parte, e todos os tesouros da casa de Deus são levados pelos de Israel, pelos das 10 tribos que estavam ao norte. Aí está Amazias reinando. Começou bem e depois, por exaltação, por descuido, afasta-se de Deus. Mas voltemos agora a Reis, onde nós tínhamos parado, em 2 Reis, no capítulo 14. Por que voltamos? Porque estamos tomando o livro de Reis como a nossa linha de condução. Acabamos de falar do rei de Judá, Amazias. E agora vamos estar considerando a sequência. Qual o rei que é estudado agora a partir do verso 21? Já será 21, 22, 23. Inicia a falar de Jeroboão. Um novo rei sobe em Israel, capital em Samaria. Quem é ele? Jeroboão, que é, vamos dizer assim, também da descendência de Jeú. Seria, na sequência, Jeoacás filho, Jeoás neto, Jeroboão bisneto de Jeú, tomando em referência para entendermos a época. E Jeroboão, observe que é o mesmo nome daquele que fez a divisão séculos anteriores. Observe, é o mesmo nome em Israel. Pelo que podemos chamar esse Jeroboão, para diferenciarmos se pelo nome de descendência de Jeú ou então Jeroboão II, já que tem um Jeroboão I no princípio desta história. E esse Jeroboão vai reinar 41 anos. E segundo a misericórdia de Deus, é esse que vai fortalecer Israel, retendo os sírios e procurando avançar, progredir com Israel, que estava tão destruído. Atentem bem para essa passagem, no capítulo, então, 14 de 2 Reis. E assim diz a palavra do Senhor. Jeroboão, na descendência de Jeú, verso 24, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, primeiro, o que fez a divisão, o filho de Nebate, que fez pecar Israel, a idolatria dos bezerros. Continua. Muito bem, verso 25, também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Paremos aqui. Esta é a única citação que temos de Jonas, filho de Amitai, o mesmo Jonas que é o personagem do livro que leva o seu nome, que depois vamos estudar, que foi aquele enviado a Nínive, com uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Mas observe que de Jonas nós conhecemos o livro, mas temos também aqui, rápida passagem pelo nome dele, citando que ele em Israel profetizava. Era porta-voz de Deus. E por ele
também veio a palavra de Deus dizendo que Deus estava tendo misericórdia das 10 tribos e não queria destruí-las, dava escape, dava condições de progresso e ampliação, multiplicação, fortalecimento. E isso veio inicialmente por Jeoás e agora continuando por Jeroboão. Ainda que todos eles, reis de Israel, nenhum deles serviu ao Senhor com um coração verdadeiro. Todos se desviaram de uma forma ou de outra. Muito bem. Ainda é importante nesse capítulo 14 de 2 Reis, o verso 27. Leiamos. E ainda não falara o Senhor Deus em apagar o nome de Israel de debaixo dos céus. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás, na descendência de Jeú. Paremos um pouco. Esse verso é interessante. Ainda não falar o Senhor Deus em apagar o nome de Israel, as 10 tribos, de debaixo do céu. Porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. É nesta ocasião, mais ou menos, que estamos aqui fazendo referência, é que Deus vai enviar os profetas Oséias, profeta Joel, profeta Jonas, profeta Miqueias, profeta Amós, todos esses profetas falando para Israel se arrepender do mau caminho que andavam, porque senão seriam naturalmente castigados, e depois a palavra fica mais forte, destruídos, desarraigados. Então aqui está como que o limite, até aqui Deus ia castigando e poupando, ainda que não eram fiéis ao Senhor, mas Deus tinha misericórdia. Nesse mesmo tempo, os profetas estão falando, até que o Senhor diz que não vai mais estar tendo misericórdia das 10 tribos de Israel, assim tão duradouramente e constantemente desviadas de Deus. Muito bem. Dando uma sequência, ainda em 2 Reis, entramos no capítulo 15. E agora vai falar alternadamente, não mais de Jeroboão, porque a história já terminou, vai falar de Azarias, reinando em Judá. Observe, estão falando de um rei em Israel, um rei em Judá. Falamos de Jeroboão II em Israel, vivendo e reinando 41 anos com progresso, apesar da idolatria, porque Deus estava tendo misericórdia, porque estavam acabados, praticamente destruídos. Para que isso não fosse total, Deus usou de misericórdia. Agora, voltando para Judá, a tribo com capital em Jerusalém, vamos falar de Azarias. Este Azarias aqui chamado em Reis é o mesmo que é citado depois em Crônicas como sendo o rei Uzias. E nós conhecemos muito a palavra do rei Uzias, porque foi nesse tempo também que, além dos profetas que existiam em Israel, em Judá estava o profeta Isaías, trazendo a mensagem da parte de Deus. Mas vejamos Azarias, chamado em Crônicas de Uzias. E o assunto está no 2 Crônicas, no capítulo 26. Observem que, em repetição às minhas palavras anteriores, o livro de Reis fala muito pouco desse rei, Azarias, que é Uzias. Mas lá, em Crônicas, nós temos uma informação mais ampliada. Capítulo 26 de 2 Reis. O que encontramos aqui? Uzias vai estar reinando.
E ele reina um período longo, 55 anos, em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tratou de buscar a Deus, palavras boas no início do seu reinado. E buscando a Deus e procurando fazer o que agrada a Deus, Deus foi com ele, foi abençoando. E assim é que, no verso 7 do capítulo 26, encontramos a palavra que diz de Deus, que diz assim: e Deus o ajudou. Ou no final mesmo do verso 5, Deus o fez prosperar. Mas Deus estava ajudando nas batalhas contra os seus inimigos, no verso 7, falando da vitória contra os filisteus, contra os arábios, contra os meunitas. Verso 8, vai falando dos amonitas, e de tal forma que o verso 8 acrescenta que o nome dele foi espalhado e alcançando fama até a terra do Egito, porque se fortificou altamente. Um reinado longo, buscando a Deus, servindo a Deus, foi só prosperando. O verso 10 do capítulo 26 fala que ele edificou torres no deserto, fala de muitos poços, fala de gado, fala de campinas, de lavouras, de vinhas, coisas que ele foi fazendo porque era amante da agricultura. Verso 13 diz que tinha um grande exército, 307.500 homens que o ajudavam na questão de guerra. Então estava forte. Ainda diz a palavra mais no verso 15, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque maravilhosamente foi ajudado até se tornar forte. 55 anos reinando, e Deus sendo com ele, porque buscava a Deus, ficou famoso, ficou forte no seu reino. Aí está o perigo. Quando não se guarda o coração na humildade, na total dependência de Deus, no temor a Ele. Aí vem a exaltação, verso 16. Mas, como é triste esse mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Paremos um pouco. Não foi tão grave assim, não foi? Olhando os pecados dos outros, parece que o pecado dele não foi tão grande assim, não. Os outros se desviaram para uma idolatria, para outra idolatria, muitas idolatrias. Ele só fez isso. Mas no caso, irmãos, ele foi insurgente contra os mandamentos de Deus. Aí está uma gravidade. Tudo é pecado, tudo tem como salário a morte. Mas pecar contra Deus, ele ousou tomar para si a função de sacerdote e foi para o templo de Deus para queimar incenso. Ou seja, se achou tão forte, tão bem, que o seu coração colocou na posição de poder chegar-se a Deus. É como alguém hoje pudesse se achar tão santo, tão bom, tão puro, tão justo, e que pudesse chegar a Deus contra todos os cuidados determinados pelo próprio Deus. O servir a Deus no santuário era a função dos sacerdotes, família de Arão. E ele não era, ele era de Judá. Contentasse ele com o trono em Jerusalém, porque Deus lhe deu isso. Nisso ele podia avançar, crescer,
tornar-se mais famoso ainda, e rico e forte, mas entrar numa área que não é dele, pronto, feriu a santidade de Deus, a disciplina, a ordem das coisas de Deus. Os sacerdotes resistiram a ele para que não entrasse, para que não queimasse incenso, mas ele foi rebelde, como o rei quis avançar contra tudo que lhe era oposto, porque houve homens sacerdotes que se opuseram, mas não aceitou. E resistindo ele aos sacerdotes, diz a palavra que a lepra se manifestou de imediato nele. Quando os sacerdotes viram a lepra nele, aí disseram, está leproso. Deus o feriu. Aí sim, vendo-se ferido por Deus com a lepra, ele mesmo tratou de sair correndo, já ferido por Deus. E a sequência dos fatos mostra que ele teve o resto da sua vida leproso, foi retirado para viver separado numa casa, o que era a lei de Deus, separar os leprosos porque estavam imundos. Assim o rei Uzias, de tão afamado e forte e próspero que foi recolhido em isolamento pela contaminação da lepra. E observe que a lepra é uma das figuras do pecado para a morte. E assim, ainda vivo, mas leproso, era o seu filho Jotão, que o sucede, é que vai estar cuidando das coisas do reino. Jotão, portanto, vem estar no trono, ainda com seu pai ainda vivo, porque este estava leproso. Sigamos. Temos falado na linha que estamos trazendo em 2 Reis. Estávamos no capítulo 15, quando fomos até o capítulo 26 de 2 Crônicas. Voltando, portanto, ao capítulo 15 de 2 Reis, na alternação de reis, depois de falar de Uzias, rei de Judá, a palavra vai falar agora de reis de Israel. Mas, uma atenção, Uzias reinou quanto tempo? 55 anos. Um reinado longo em relação aos demais reis. E é durante este reinado longo de Uzias é que temos lá em Israel, capital Samaria, vários reis. Já falamos de Jeroboão II, na descendência de Jeú. E agora vem o rei Zacarias, que já é a 4ª geração de Jeú. Conforme a palavra do Senhor está se cumprindo, que vem uma 4ª geração, verso 8. E no ano 38 de Azarias, que é Uzias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria. Quanto tempo? 6 meses. Porque se levantou contra ele um homem chamado Salum, conspirou contra ele e o matou. Mas diz a palavra do Senhor que isso era cumprimento da palavra de Deus, verso 12. Esta foi a palavra que o Senhor Deus falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se sentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Então observem bem, Jeú reinou, fez o que era da vontade do Senhor, mas não deixou a idolatria. Mas por ter feito aquilo que Deus mandou fazer, Deus falou que teria até a 4ª geração reinariam em Israel. Aí os seus filhos, na sequência, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, que nós chamamos de Jeroboão II, e agora o último, a 4ª geração, Zacarias. E termina a descendência e o reinado em Jeroboão.
Zacarias é morto. E observem a palavra em seguida, e atenção que são imediatos. Vamos ter agora não alternadamente reis em Judá e em Israel, mas agora só reis em Israel, porque são reis que vão reinar num período muito curto, enquanto em Judá Uzias está reinando 55 anos. Por isso que lá, tendo um rei que está muito tempo no trono, o de cá vamos ter vários reis se sucedendo em Israel. Então falamos de Zacarias, desde o verso 8 até o verso 12. Mas logo em seguida, no verso 13, nós temos Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro. Pronto. E já foi deposto também. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor e terminou seu reinado. Muito curto. Quem conspirou contra ele e tomou o trono? Diz a palavra que foi Menahem. Onde temos a palavra falando de Menahem? Zacarias, destronado por Salum, Salum destronado por Menahem, está no verso 14. E diz depois o verso 16, melhor dizendo 17, desde o ano 39 de Azarias, que é Uzias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Verso 18, aquela palavra repetitiva, e fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Uma coisa passou séculos e continua. Todo mundo se desvia na mesma idolatria tradicional. Mas, aí está, Menahem reinando, não fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, não tem aprovação. E o verso 23 diz, no ano 50 de Azarias, que é Uzias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Apenas 2 anos. Pronto. E diz a palavra de Deus que peca. O outro homem conspira contra ele e reina em seu lugar. Verso 27 do capítulo 15 de 2 Reis. No ano 52 de Azarias, que é Uzias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos, e fez mal o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Agora sim, capítulo 15 de 2 Reis, vamos estar atentos. Verso 29. Lá atrás, no nosso estudo, vimos que Deus não tinha falado de destruir Israel. O Senhor feriu grandemente a Israel pelo rei da Síria, mas não falou em destruir. Mas observe com esta continuidade em desviar-se de Deus e não se converter para Deus, apesar dos profetas já citados, Jonas, Oséias, Joel, Miqueias e também Amós, além de outros que não têm livros escritos, é quando Deus agora já determina coisa diferente, uma destruição, e começa agora, no reinado deste homem chamado Peca, porque o verso 29 diz, e nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou
e vai invadindo, e tomando, avançando e destruindo as 10 tribos de Israel. Começa a destruição de Israel aqui. Como que se dizendo, a medida da injustiça de Israel, povo de Deus, as 10 tribos, já estava demais. Não se convertiam. Pelo que Deus traz então tanta destruição, guardemos, pelo rei da Assíria. Nessa sequência dos reis de Israel, falo somente que, na sequência, vamos ter apenas mais um rei em Israel, capital Samaria, nas 10 tribos. E o seu nome será Oséias. Não vou estar falando agora de Oséias. Vou interromper a sequência dos reis de Israel em Peca, sabendo que o próximo será Oséias e será o último, porque nesses 2 reis, Peca e depois Oséias, a Assíria começa a destruir a Israel, as 10 tribos do povo de Deus. Enquanto para o outro lado, agora sim, voltemos a Judá. O que está acontecendo em Judá? No verso 32 de 2 Reis, capítulo 15, lemos este verso 32 que diz: E no ano segundo de Peca, que é o penúltimo lá em Israel, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Quem é Jotão? Rei em Judá, reinando em Jerusalém, sendo filho de Uzias, aquele que reinou por 55 anos e que morreu de lepra porque ousou entrar na casa do Senhor, o que não lhe era permitido por ser da tribo de Judá. Isso era para os sacerdotes, descendência de Arão, na tribo de Levi. Muito bem, diz a palavra assim no verso 14: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou, e vem agora o reinado de Jotão, filho de Uzias. Muito bem. Como sempre, a história, o registro que se faz em Reis, livro de Reis, sobre o reinado em Judá é muito curto. Se quisermos saber um pouco mais, precisamos ir para o capítulo 27 de 2 Crônicas, que lá vai falar um pouquinho mais de Jotão reinando em Jerusalém. Já falamos alguma coisa do serviço a Deus. Capítulo 27 confirma. E fez o que era, no capítulo 27, verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Verso 3, edificou, aí mostra que ele estava tendo progresso. Verso 4, edificou cidades nas montanhas. Verso 5, também guerreou contra os reis dos filhos de Amon e prevaleceu. Verso 6, assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Mas reinou apenas 16 anos. Pare um pouquinho e considere comigo esse particular. Em Israel, nenhum rei se desviou da idolatria. Mas se voltarmos para Judá, temos reis que foram fiéis a Deus, de uma forma bonita e constante. Já falamos de, por exemplo, Jeosafá,
Estamos falando agora de Jotão servindo a Deus com sinceridade e tendo progresso na vida. Até mesmo Uzias, se não fosse o finalzinho da vida dele, vida longa de reinado, quão bonito foi o tempo dele com grande prosperidade. Então observe, irmãos, que a misericórdia, a graça de Deus está na descendência em Judá, porque estava debaixo daquela bênção, da cobertura da palavra de Deus. Sempre reinará em Jerusalém um filho de Davi. A lâmpada não vai se apagar em Jerusalém. Por causa disso, bênção de Deus profetizada, promessa de bênção, pronto, aí está. Ainda que alguns reis se desviaram, temos vários reis que agiram bem. Enquanto aqueles que se dividiram, que se afastaram de Deus, as coisas estão indo de mal a pior, no afastamento de Deus. Na sequência da história, tanto lá em Reis como em Crônicas, mas nós estamos em Crônicas, e aqui vamos continuar, porque vai falar de um outro rei em Judá, em Jerusalém, que é o rei Acás, capítulo 28. Infelizmente esse rei Acás aqui foi um desastre. Guardemos e atentemos para o fato, muitos reis foram muito maus, ruins, mas Deus não deixou de operar. Deus não deixou de enviar mensageiros. Guardem esse nome, rei Acás, porque este rei é também um dos que esteve no trono durante o ministério longo do profeta Isaías. E Isaías falou coisas extraordinárias. Mas quem estava reinando? Acás. E como foi a vida de Acás? Capítulo 28, em 2 Crônicas. Muito bem. Verso 2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, idolatria. E demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Ou seja, muitas imagens, muitos ídolos. Verso 3. Também queimou incenso no vale do filho de Inom. Serviu a Moloque. Não bastou isso, queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Observe que esse rei vai errando, avançando na idolatria de uma forma cada vez mais forte. Primeiro idolatria, depois servindo a Moloque, depois matando seus próprios filhos em sacrifício aos ídolos. Mas continuemos, verso 4. Também sacrificou, queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Ele tinha muitos intermediários para chegar a uma divindade qualquer que ele servia. Parece até o dia de hoje que as pessoas têm muitos a quem invocar, dizendo servir a Deus, ser cristãos, está cheio de outros intermediários. Continuemos. E assim diz a palavra, o verso 5, Deus o entregou nas mãos dos sírios. A Síria se levanta agora contra Judá, porque Acás, o rei, se desviou de Deus. O que é que Acás faz? Vai até a Síria, que era já um reino que estava progredindo e se fortalecendo e destruindo Israel. Vai lá e pede ajuda para fazer com que os sírios vão embora. Vai pedir proteção. E de fato a Síria ataca Damasco. E cuidado com as palavras, porque o reino é a Síria, capital Nínive, ataca a Síria, capital Damasco, porque Acás pediu. Mas só que a Síria não ajudou não,
porque pediu tão alto imposto e tributo que enfraqueceu ainda mais a Judá e ao rei Acás. Mas, que interessante, Acás, rei de Judá, ao receber a proteção do rei da Síria, foi para Damasco, para encontrar o rei da Síria que o ajudou, abaixo de tributo. E chegou em Damasco, achou lá um altar. Ele gostou da escultura do altar e pediu ao sacerdote que copiasse o altar e levasse para Jerusalém os traços, o risco, e fizesse um semelhante. E colocou um altar lá no pátio da casa de Deus e mandou o sacerdote fazer o serviço do santuário no altar de Deus, mas naquele altar, ali ele, Acás, estaria servindo ao Deus de Damasco. E pelo altar estaria fazendo consultas, inquirindo, ou seja, como sendo um agouro, fazendo súplicas e questionamento a um altar do inimigo lá em Damasco. Observe, é o mesmo erro de um rei anterior que foi em Edom, venceu Edom e trouxe a idolatria de lá. E este vai para Damasco, um povo vencido, inimigo seu, e traz o altar de lá, dizendo que vai servir aos deuses de lá, porque eles eram fortes contra ele. Mas ele não acabou de comprar por prata e ouro a proteção da Assíria? Por que vai servir aos deuses de Damasco? E assim sendo, Deus o entrega à ira de Israel, o que sobrou das 10 tribos, e as tribos do norte vêm e atacam a Judá e fazem uma destruição. Isso está, por exemplo, no capítulo 28, no verso 6. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Aí Acás, se desviando tanto de Deus, é repreendido de uma forma tremenda. Agora é interessante, verso 8 em diante, vai mostrar que tudo parece ser irmãos, 2 tribos em Judá, Benjamim e Judá, e 10 tribos ao norte. E essas tribos do norte, por causa da correção de Deus contra Acás, vem e destrói grandemente os seus irmãos, tribos irmãs. E levam a multidão de gente em cativeiro para Samaria. Isso está a partir do verso 8. E os filhos de Israel, as 10 tribos do norte, que já estavam sendo assolados pela Síria, levaram preso de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Agora atenção, verso 9. E estava ali um profeta do Senhor Deus, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. Irmão, matando irmão, com uma ira que até isso chegou ao céu. Verso 10. O profeta diz: e agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas? Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Ou seja, eles eram instrumento de uma correção de Deus, mas estavam exagerados na correção. E Deus agora volta para eles: e vocês, não merecem uma correção também?
Vocês também não estão desviados? Verso 11. Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque já o ardor da ira do Senhor Deus está sobre vós. O profeta deu o recado inteirinho. Deus deu Judá na mão de vocês, como um castigo, porque se desviaram dele. Mas vocês fizeram o serviço com uma ira tal, ou seja, excederam-se. Estão se sobrepondo sobre a tribo de Judá de uma forma terrível. Chegou aos céus e Deus pergunta: e vocês, estão bem? Vocês também não têm uma dívida? Não estão em transgressão? Como é que está o bezerro de Dan e de Betel? Portanto, já no céu a ira de Deus já está contra vós. Aí sim, alguns homens temem e trabalham para que aqueles prisioneiros sejam restituídos. E assim está no verso 12. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, aí cita aí vários nomes: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltavam da batalha e lhe disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor Deus, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira de Deus está sobre Israel. Muito bem. E aí concordaram e devolveram todos aqueles prisioneiros de Judá, porque temeram a Deus, porque a ira de Deus estava agora contra eles. Aí está essa sequência de fatos que nós estamos lendo, continuando esse particular. Acás, cada vez mais envolvido e aprofundado na idolatria. O verso 23 de 2 Reis, no capítulo 28, diz: porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Se não bastasse isso, verso 24: e ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. E continua o seu afastamento de Deus, construindo altares em cidades de Judá para servir aos ídolos. E por fim, então, morre Acás, terminando a sua carreira de desvio. E o verso 1 do capítulo 29 vai dizer que Ezequias vem a reinar em Judá. Vamos parar aqui, guardando isso na memória. Sucessão de reis. Lá em Israel, capital Samaria, está o desenrolar dos últimos 2 reinados. Últimos 2. Peca, reinando em Samaria, vai ser depois substituído por Oséias, mas em Peca a Síria começou a destruição, e em Oséias vai terminar a destruição das 10 tribos. E cá em Judá, depois desses erros de Acás, desta devastação espiritual na nação de Judá, vem reinar Ezequias. Guardemos, Judá reina Ezequias. Vai ser um rei bom. Mas nesse tempo, nesses anos, nessas décadas,
Os profetas estão alertando direto a Israel, as 10 tribos, do que está para acontecer. Já está perto, muito perto, muito perto. A medida da injustiça de Israel já estava transbordante. E Deus ia requerer, ia trazer o castigo definitivo. Nesse meio tempo, numa vida longa, temos o profeta Isaías. Então observe, Isaías vai estar profetizando em Jerusalém e vários profetas em Israel. Isaías aqui, em Judá. E lá em Israel, vamos repetir, Oséias, Joel, Amós, Miqueias e o profeta Jonas. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.